Espiritualidade não deveria me afastar da minha humanidade, mas sim me dar consciência para vivê-la inteira. O que essa frase quer dizer? Que ser espiritual não é fugir daquilo que a gente considera sombra ou aquilo que a gente considera errado, mas ser espiritual é integrar todas as experiências, né? É iluminar as nossas sombras, porque a nossa luz é informação, a nossa sombra por vezes é força, por vezes é o que vai nos permitir chegar onde a gente ainda não chegou, né? Onde a gente almeja chegar, é o que vai permitir vivermos a nossa vida, vivermos o nosso propósito de forma mais inteira, mais íntegra também, aqui nesse plano existencial. Espiritualidade é viver a nossa humanidade com mais consciência, aceitando e incorporando e passando por tudo aquilo que a gente tem que passar, vivendo todas as nossas experiências, não rejeitando nada, não fugindo de nada, mas entendendo que não tem certo e errado necessariamente, por vezes não tem bom e mal, né? Tem energia, e a gente nomeia a energia de determinada forma. Enquanto a gente fica fugindo da raiva, a raiva nos controla, por exemplo. E a raiva pode ser uma força motriz, né? Pode ser uma força que nos impulsiona adiante. Então é aprender a usar a raiva a nosso favor. Ninguém gosta de ficar triste, né? A gente gosta de estar sempre mais alegre. Mas o que a tristeza pode nos ensinar? Né? Por que a gente está triste? O que aconteceu? Né? Qual a expectativa que não foi atendida? O que não foi preenchido dentro de nós? O que a gente projetou que não aconteceu? Qual o plano que a nossa humanidade concebeu para nós que não se concretizou? E onde é que está a nossa fé nisso? Onde é que está a nossa crença numa espiritualidade? Onde é que está a nossa confiança nos nossos mentores, nos nossos guias, na nossa equipe espiritual, para entender que se trata de um redirecionamento, para entender que se trata de uma expectativa de planos maiores e melhores e mais condizentes com aquilo que a gente veio entregar nessa vida. Então aquilo que não está alinhado conosco vai sendo removido, retirado do nosso caminho. Então, por vezes, a tristeza se origina de uma má interpretação, de um desalinhamento entre aquilo que eu desejo e aquilo que eu preciso, de fato, passar. O luto também, a gente pode trazer a questão do luto, a gente evita lidar com as perdas, né? Mas entender que o luto tem ali as suas fases. E até gravei um vídeo tem pouco tempo sobre o luto. E passar por essas fases, né? A ideia, né, da espiritualidade trazer mais humanidade para nós é justamente isso, é porque traz a compreensão de que é preciso atravessar esses momentos, né, que é preciso passar pela dor, passar pela tristeza, passar pela raiva, passar pela angústia, passar pela ansiedade, pela depressão, passar pelo luto. O caminho não é evitar, não é se anestesiar, mas é passar por eles, entender de onde eles vêm, entender o que está querendo ensinar, ter fé, ter confiança. Ser espiritual é sobre isso. E também, além desse viés, vem a parte também do nosso dia a dia, né? Quanto mais espiritual eu sou, mais a minha presença diária se transforma numa oração para aqueles que me cercam, né? Incorporar cada vez mais energias crísticas e cada vez mais ser um farol de luz para aqueles que me rodeiam, mas não numa necessidade de salvar os outros, não numa necessidade de ficar impondo as coisas, mas com leveza, simplesmente sendo eu mesmo, simplesmente vivendo ali a minha vida. E através dessa vivência eu inspiro e eu abro os olhos das outras pessoas de que existe uma forma mais leve de viver a vida, de que existe uma outra forma de se viver, que a gente consegue sair da reclamação, que a gente consegue sair da lamúria, que a gente consegue tomar as rédeas da nossa vida, né? Ser espiritual é se responsabilizar pela nossa própria vida, como um todo, né? Se responsabilizar por tudo aquilo que a gente traz, se responsabilizar por aquilo que a gente veio fazer, né?
por tudo aquilo que a gente já fez, por tudo aquilo que a gente está fazendo, por tudo aquilo que a gente veio fazer. Isso é ser espiritual. É integrar todas essas experiências, integrar todas essas emoções, é separar aquilo que me pertence daquilo que não me pertence, é acolher, aceitar aquilo que por vezes foi rejeitado. É isso, é ser espiritual. Ser espiritual é algo muito mais palpável, é algo muito mais simples do que às vezes a gente complica. Né? Ser espiritual não é necessariamente subir numa montanha e ficar em meditação por horas a fio. Às vezes é muito mais espiritual lavar uma louça com presença, agradecendo pela refeição que né, sujou ali a louça, pela possibilidade de ter a louça, pelo acesso à água, pelos, enfim, elementais da água. Às vezes não precisa ir tão a fundo também, mas simplesmente lavar a louça com presença, né? Lavar ali de uma forma de estado de graça, né? Esses momentos simples, né? Isso é ser espiritual. Dá para ir longe, bem longe com esse vídeo, mas basicamente ser espiritual é entender que toda experiência é bem-vinda. E cabe a nós, né, trazer cada vez mais consciência para ir curando e transmutando essas experiências, esses momentos, para que a gente possa ir devolvendo para o outro que é do outro, incorporando aquilo que é meu e assim viver cada vez mais a nossa própria vida, com autenticidade, com integridade, confiando que existe um propósito maior, no sentido de que há mais coisas acontecendo além daquilo que nossos olhos veem, há algo além do físico, né? Há uma consciência regendo isso tudo, somos parte dessa consciência, né? Co-criamos a realidade junto dessa consciência e essa cocriação se dá de uma maneira cada vez mais positiva, né? Influencia cada vez mais positivamente a vida daqueles que nos rodeiam, conforme eu vou integrando isso em mim, conforme eu vou entendendo, aceitando e acolhendo tanto aquilo que imediatamente me faz bem, quanto aquilo que me traz um certo desconforto e eu tenho a tendência de rejeitar. O momento que eu paro de rejeitar aquilo que me incomoda, o momento que eu aprendo a lidar com o desconforto da minha vida, é o momento onde eu dou um passo a mais, onde eu vou além, onde eu consigo ter mais clareza das coisas, onde eu consigo de fato auxiliar mais a vida daqueles que me cercam, independente se eu for ser um terapeuta ou não. Mas como eu disse, eu ajudo através do exemplo, essa é a verdadeira ajuda. Então essa é a corrente do bem, né? Essa é a corrente da expansão da consciência. É você incorporar todas as suas experiências e viver a sua vida da melhor forma que você conseguir. Óbvio, vão ter dias que não vão ser tão... Você não vai estar tão disposto. Vão ter dias que vão exigir mais descanso, vão ter dias que vão exigir mais isolamento, vão ter dias que vão... Enfim, né? A vida é feita dos altos e baixos ali. Mas basicamente, né, ser espiritual não é se isolar, não é rejeitar aquilo que a gente não considera luz, mas é integrar tudo, é integrar essa experiência física, essa experiência humana, essa experiência aqui na terceira dimensão. Isso é ser espiritual também. Até o próximo vídeo.